Gente, hoje o nosso programa veio simplesmente entender um pouquinho mais na parte que muitas pessoas precisam, que é a construção, a reforma, né? E ter empresas, claro, idôneas, referências no mercado. E hoje eu estou aqui com duas feras que conhecem tudo aí de construção, uma empresa que vem se consolidando cada dia mais, que é a construtora Giannino. Eu vou conversar hoje com o Danilo Giannino, que é sócio proprietário, junto com o Renato Cláudio, que é sócio proprietário, e nós vamos ter um bate-papo super legal para você aí de casa, que tem dúvidas, que até mesmo precisa no momento desde da fundação, enfim, né? Isso aí. Tudo bem, Danilo? Tudo Obrigada. bem? Tudo bem, Renato, por Tudo você bem. estar aqui na sua tarde. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Que A agradeço. gente que agradece. Muito obrigada. Vamos primeiramente apresentar o que é hoje a construtora Giannino. Bom, vamos lá. A Construtora Giannino nasceu do nosso sonho, de época de faculdade. Que legal. O Renato, ele sempre trabalhou mais na parte de tecnologia. Tá. Eu sempre já vim mais da parte de construção, de casas de baixo padrão, padrão Minha Casa Minha Vida. Uhum. E eu sempre olhava nos clientes, eles falando, um dia eu comprei essa casa nesse modelo, mas um dia eu quero construir uma casa do meu jeito. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, será que há financiamento para a pessoa que ele pode escolher o terreno, fazer a construção, tudo financiado? Foi quando eu descobri que tinha a possibilidade, e foi quando eu vim, montei a construtora Giannino, e começamos aí a atender os clientes que ele busca, desde o terreno, a construção, fazendo financiamento. Então, e dentro disso aí veio o Renato com essa parceria. O Renato- Como que surgiu a ideia em si? Vocês estudavam juntos? E aí foi Conta aí. quem falou para quem? Vamos fazer, vamos... Na verdade, desde a época da faculdade, né? Aham. Tipo, no começo foi meio que uma brincadeira, sabe? A gente sempre foi muito próximo na faculdade, né? A gente Sim. sempre brincava assim, Vocês não, eram amigos, é isso? Ele era o nerd. sim. Ah, tá. Aí sempre brincava, quando a gente acabar a faculdade, a gente vai abrir uma empresa, hein? Aí, tipo, no final das contas, a brincadeira virou realidade. Virou realidade. Isso. Aí, desde então, né, a gente vem trabalhando, a gente começou com obras pequenas, né? Pequenas reformas, Sim, sim. pequenos puxadinhos, né, que as pessoas chamam, Aham. reforma aqui, reforma lá. E cada vez mais a gente foi se consolidando, né? E foi pesquisando, crescendo. pesquisando novos métodos, Aham. como ajudar o cliente da melhor forma possível. Principalmente na parte de financiamento, né? Porque hoje em dia o principal problema que toda pessoa tem querendo ou não, é o problema financeiro, né? A pessoa fala, pô, por que você não constrói? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ou a pessoa começa a construir com recurso próprio, leva tipo 15, 20 anos para terminar a construção. Porque nós sabemos até mesmo, né, Danilo, Renato, que você fazer uma obra é muito dinheiro, né, gente? Desde a parte do início, Sim. do começo. E, queira ou não queira, vocês trabalham com sonhos, né? Igual você falou, trabalhávamos com Minha Casa Minha Vida, aí, de repente, até o seu cliente fala, olha, eu quero uma casa maior, eu quero uma casa do meu jeito, eu quero construir com piscina, com churrasqueiro, para ter aquele churrasco gostoso. E assim, e eu vi que vocês até mesmo, isso que me chamou muito a atenção, é que vocês têm um grande diferencial, que é esse atendimento personalizado a pessoas que até mesmo têm as dificuldades financeiras. Olha só que bacana. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho de vocês, Danilo. Então, assim, Flávia, é o que eu falo. Muitas das vezes, quando eu olhava esses clientes que compravam lá a casa, que eu falo assim, a casa planejada, que quando você compra de uma construtora, Tá. é aquela casa que é o padrão quarto, sala e cozinha, ou em caso de apartamentos, naquele mesmo padrão. E eu fui vendo que tinha muitos clientes que ele tem a condição de fazer o financiamento do terreno, tanto do terreno e da construção. Então ele pode, por exemplo, né? Ele pode escolher um terreno. Eu quero esse Tranquilo. terreno. Isso. É. Então, o que nós damos apoio? Primeira situação que nós sempre fazemos com o cliente. Tá. Primeira situação, a gente pega, faz a análise do quanto que ele tem de liberação de crédito. Olha que legal. Então, primeiro a gente vai lá. Tá. Quanto que vai liberar o crédito para ele? Uhum. Se a gente vê que o crédito está atendendo toda a situação, Tá. nós nem entramos no quesito de parte de recursos próprios. A gente vai trabalhar sobre o crédito. Sobre isso, a gente ajuda o cliente a buscar o terreno, porque tem muitas das vezes assim, não é uma crítica para o corretor. Mas o corretor, assim, ele acaba oferecendo o terreno, pensando, esse terreno aqui está com preço legal, e vai e coloca para o cliente.
Só que o que acontece? Tem muitas das vezes que a gente vê que o cliente vai lá, economiza 30 mil num terreno, porque é um terreno com mais declive, Tá. um terreno mais ruim, só que essa economia gera para ele um custo a mais na hora que ele vai fazer a fundação, fazer os muros. Sim. Então o que que a gente faz? Primeira situação a gente analisa se o terreno é o terreno ideal para o estilo de construção que ele quer. Que ele quer. Porque tem muitas vezes o cliente fala assim, eu vou comprar um terreno com talude, só que ele quer um terreno plano, ele quer uma casa plana. Aham, não Então, quer um assim, sobrado. não quer um sim, sobrado. sim. Como também tem aquele cliente que ele olha o terreno plano, mas ele quer uma casa com pavimentos. Então, a gente primeiro analisa a situação de custo, benefício e se é o que o cliente quer. Aí, sobre isso, tendo o terreno, tendo a ideia de quanto vai gastar, a gente já apresenta para a Caixa a situação do cliente e solicita o financiamento, porque a gente já sabe tudo. Antes de eu ir lá aprovar, a gente primeiro faz os estudos. Com o seu cliente. Isso, para ver se o que ele quer comporta. Se ele fala assim, tem clientes também, não comporta tudo naquele momento. Então o que que nós fazemos? Vamos adaptar situações que lá Olha. na frente, Sim. se ele quiser fazer alguma alteração, não gere muito custo e já fique fácil para ele fazer essa situação. Que ele consegue até mesmo se Isso. planejar, né? Durante toda a construção, enfim, porque a gente sabe que tem gasto, principalmente acabamento, né? Sim. Isso um diferencial também que a gente trabalha, né? É a famosa entrada, né? Todo mundo pensa que tem que dar entrada. É, Depende- não, a gente já nem faz, né? Já nem procura falar, não, vou gastar já logo de cara. Isso. É porque dependendo de quanto da linha de crédito que aprova para o Aham. cliente, dependendo de quanto ele vai gastar na construção, dependendo de quanto de crédito tem liberado para ele não precisa pagar a entrada. Porque a entrada, como muitas pessoas não conhecem, a Aham. entrada você não paga para o banco financiador. No caso, se você está comprando uma casa, a entrada você paga pro proprietário da casa. Da casa. No caso, se você vai construir uma casa, a entrada você pagaria para a construtora. Mas dependendo da linha de crédito que aprova, se ficar dentro, a gente consegue embutir a entrada dentro do valor financiado. Aí Olha a que gente não precisa nem legal. pagar a entrada no começo da obra. Nossa, e isso ajuda bastante, né? É o que a gente fala, o que sempre vai importar é a renda. A renda comportando, a gente consegue fazer várias situações que Sim. facilitam para o cliente. Então, assim, é que eu falo. Por isso, muitas vezes, as pessoas acabam optando por uma compra de um apartamento ou de uma casa pronta, porque não sabe que tem essas situações. É verdade. Entendeu? Acaba Porque- não tendo conhecimento disso. Porque assim, que nem eu falo, vamos imaginar que você vai lá, Flávio, e compra uma casa pronta. Tá. Certeza que essa casa ela não vai estar totalmente do seu objetivo. Aham. Provavelmente, será que o quarto é o tamanho ideal? Será que a cozinha ou a área gourmet tá de encaixe? Aham. Quase 100%, não, É não. 100% dos casos, não. É. Então, assim, você vai acabar optando por fazer uma reforma. Então, o que acontece? A reforma acaba ficando mais cara, porque a reforma sempre é mais cara. A casa, vamos imaginar que ela tem uma certa idade, começa a ter os problemas, como elétrica, hidráulica. E então, assim, sempre que você faz uma construção do zero, você tem uma economia e o mais importante, que é o quê? É você fazer conforme o seu sonho. Porque uma casa de um outro proprietário, é no sonho dele, não no seu. Sim, sim. Porque você compra, você fala, é o que eu posso comprar. Mas é igual você falou, às vezes você entra no imóvel, ou, né, enfim, com o sonho de outra pessoa. E aí você começa na reforma, que acaba sendo um custo mais alto. Sim, sim. Só ressaltando o que o Danilo mencionou, né? Que fica mais barato construir, realmente fica. Porque quando você compra um imóvel pronto, Aham. você paga a valorização do imóvel. Olha. Você São- paga, por exemplo, se você gastou 300 mil para construir aquele imóvel, É. se a pessoa for vender e alguém comprar, a pessoa vai comprar por uns 500. Então, se você fosse construir esse mesmo imóvel, você gastaria 300 ao invés dos 500 mil que você Que você está investindo naquele para momento. comprar pronto. Porque assim, é isso aí, entendeu? Porque assim, você pensa, se hoje você constrói sua casa, Aham. você vai querer ter. Se você falar, vou vender ela, você não vai vender pelo preço que você gastou. Sim. Você É vai porque querer ela ter valoriza. Ela valoriza. Então, automaticamente, é por isso que é o que o Renato falou. Na construção, é duas situações. Ou você economiza, ou se você é aquele investidor que você fala, vou construir para Para vender, alugar ou para vender. você vai nessa situação também. Que legal. E me fala, quanto que vocês enxergaram esse nicho de mercado? Que você falou desse diferencial que hoje é da construtora Giannino,
que aí oferece soluções aí pra gente. Quando que vocês tiveram essa visão? Vamos trabalhar em cima disso, que é legal. É o que eu falo, né? Que eu falo assim, eu brinco, né? Que eu e o Renato, a gente tá aí desde 2014, né? 2015. Olha, que a gente tá nesse tempo aí de época de faculdade. E assim, eu sou mais aquela parte que eu sou mais motivador, que eu vou com o cliente. Já o Renato é aquela parte da inteligência. Já dá cabeça. Já é o que ali. ele analisa, assim, é o que eu falo. Sempre eu olho pra cara, eu falo pro Renato, Renato, seguinte, o que você acha? Eu tô sabendo que o Renato era o que mais estudava, É entendeu? o Renato não, o Renato eu falo, se não fosse o Renato muitas vezes na faculdade, eu me prejudicaria. Então o Renato sempre foi minha salvação. Então assim, até hoje é o que eu falo, o Renato, muitas das vezes, sempre que eu penso em alguma coisa, olha, Renato, o que você acha? Aí o Renato, não, eu acho que é legal. Agora, se eu não acho que é legal, sempre eu respeito. Então, o que eu falo, esse é o legal da nossa sociedade também. Da conversa, né? Sim, sim. Então, assim, a mesma coisa que é ele vem dando, eu acho que isso é interessante. Ah, então, beleza, ó, Renato, eu acho que também é legal. Então, assim, a gente vem de tempos estudando, foi em 2019, final de 2019 nós começamos a olhar sobre o financiamento, e aí em 2020 nós começamos a oferecer para os nossos clientes. Porque um outro exemplo também, Flávia, tem muitos clientes, uma outra situação também que é legal de frisar. Tem muitos clientes que eles têm um valor para investir. Tá. Só que a taxa de juros do banco é altíssima. Não, pelo contrário, depende, ó, hoje a taxa de juros da Caixa, ela está na média de 0,80 a 1%. Tá. Hoje, dependendo do investimento que você tem, te gera mais de 1%. Então você pensa, se você tem lá um valor de 600 mil para construir, tem muitas das vezes que teve clientes que falam assim, você tem certeza que você vai tirar esse dinheiro? Deixa ele lá quietinho, vem para a construção, porque a taxa dos juros da Caixa tá melhor do que você tá ganhando. Olha. Então tem muita situação que o cliente acaba olhando sobre a questão das taxas de juros, que fala, não, vou deixar lá meu dinheiro que tá rendendo mais, vou pedir emprestado do banco, e aí faz a situação. Aí ele continua ganhando ali sem tirar. Porque duas situações que eu falo. É questão de investimento, que pode ser que a taxa é menor. E uma outra situação. Se acontecer alguma coisa com você, você tá com aquele dinheiro lá. Você tá com o dinheiro guardado e que tá rendendo. Sim, tá rendendo. Então, assim, e tem vezes que sempre eu falo, se está acima de 1% dos seus investimentos, deixa o dinheiro lá e vai pro financiamento. Olha, e é tão importante ter esse atendimento, ter esse, um respaldo, né, pelo conhecimento de vocês, que não é todo mundo que se preocupa com as pessoas nesse momento, quer saber de ganhar às vezes, enfim. E eu tô sabendo que tem um vídeo aí que vocês enviaram, vamos assistir? Sabia que construir é mais barato? E se você ficasse sabendo que pode realizar o seu sonho sem precisar de entrada e ainda por cima financiado? A Gianino Moraes trabalha com EPS, com vários benefícios e qualidade na entrega. Nós podemos ajudar. Olá, prazer. Meu nome é Danilo Gianino, sou proprietário da construtora Gianino Moraes e aqui vamos iniciar mais um sonho. Hoje, o que te impede de realizar a construção da sua casa? É a falta de dinheiro? É pensar que precisa guardar dinheiro por vários anos? Saiba que nada disso é necessário. Com financiamento de aquisição de terreno mais construção, você consegue realizar o sonho da sua casa pensando em todos os detalhes. E o mais importante, sem necessitar de entrada e dependendo da sua renda, pagamento só no final da obra. Quer saber mais? Entre em contato com a Gianino Moraes. Nossa equipe está te esperando. Olha, sensacional o trabalho de vocês, hein? Imagina você não ter que pagar a entrada, ter a opção, né? Nem a oportunidade, a opção de pagar só no final da obra.
Olha, gente, construtora Giannina aí, por isso que vem se destacando. Agora tem umas fotos também que eu gostaria de ver e apresentar pro pessoal de casa aí. São obras, né, Isso, são Danilo? obras que a gente fez as execuções. Tá, Essa aí fica no condomínio Vintage, em Cotia. tá. Essa hora a gente já entregou ela já. Olha Esse condomínio essa. Santa Adélia, Vargem Grande Paulista. Olha que casa linda. Gente, que chique. Essa no Vila Rica, Olha. Vários condomínios, tá? Muitos Sim. condomínios, né? região de Cotia, Vargem Grande, Sim. Embu. Tem bastante. Ali. Olha essa, que Aras bonita. Bela Vista, Vargem Grande Paulista também. Tá. Olha essa. Vila Rica. Muito verde. É o que eu falo, cada cliente, cada casa tem o Cliente, seu estilo. Sim, gosta. É o que eu falo, essa é a vantagem da casa. Que você tem a opção de fazer conforme o que você deseja. Aham. Então, é o que eu falo, a gente vai colhendo todas as situações. E agora, Flávio, uma nova tecnologia, eu vou até deixar o Renato falar mais sobre ela, Tá. que a gente está utilizando, é sobre o EPS. EPS. O que seria isso? Isso, nada mais é porque, como eu posso explicar? Hoje em dia, a cultura que a gente tem, né, que a construção tem que ser feita em alvenaria. Só que, qual que é a função da alvenaria numa construção convencional? Uhum. A função da alvenaria, se você usa o sistema estrutural convencional, a função da alvenaria nada mais é que você fechar o ambiente. Tá. Porque a estrutura são as vigas e os pilares. A alvenaria você usa para fechar o ambiente. No caso, separar a sala, a cozinha e etc. O EPS, ele tem essa mesma função. Ele vai Olha, servir que como legal. preenchimento da estrutura. Da estrutura. Ele tem um sistema estrutural por trás também, porque muitas das pessoas, elas acham que tipo, o que vai segurar a casa é o EPS. Só que não é o EPS. O EPS ele também tem a função de preenchimento. Aham. Por trás dessa tecnologia também tem uma estrutura. Só que qual é a vantagem? Ela é mais rápida. A entrega, você fala, na Isso, finalização do projeto. A Olha. execução ela é mais rápida. Ela, dependendo do projeto, porque cada projeto é um estudo diferente. Sim, sim. Mas dependendo do projeto, você se for comparar com... 2 Talvez. anos para entrega, você consegue em 1 ano e meio, vamos dizer. Não, Menos? Nossa, Menos, média menos. de 12 meses a 8 meses. Uau! menos. Que legal! Tipo, se você estudar o projeto, comparando o sistema construtivo normal com o Tá. EPS, dependendo do projeto, você consegue economizar cerca de 20% e 25%. Sem falar na agilidade que a gente já mencionou. E também você acaba economizando de certas formas indiretas, né? Porque, por exemplo, o EPS, o próprio material, ele já te garante um conforto térmico e acústico melhor. Olha que Então, legal. ou seja, se você faz uma construção com alvenaria convencional, se você não quer muito barulho na sua casa, você vai ter que fazer um tratamento acústico. Acústico. Por exemplo, se tá muito frio, você quer essa casa quente, você vai ter que colocar um aquecedor. É verdade. Se tá muito, ao contrário, se estiver quente, você quer a casa fria, você tem que colocar um ar-condicionado. ar-condicionado. É. No EPS não, no EPS, como eu posso explicar? É o exemplo da cerveja. Quando você quer manter a cerveja gelada, o que você faz? Colocar uma caixa Você de- coloca ela dentro de uma caixa de EPS. Sim. Que ela mantém, em outras palavras dizendo, Mantém ela aí- isso, ali. se fora do ambiente estiver muito quente, como a sua casa é feita com EPS com preenchimento, por Uhum. dentro dela ela vai estar mais fresca. A mesma coisa ao contrário. Se tiver muito frio do lado de fora, por dentro ela vai se manter mais aquecida. Olha que legal, gente. E é assim, né, Flávio? Uma preocupação de muitos clientes que eles É. falam assim: mas não tem perigo da casa cair, não tem perigo da Sim. casa pegar fogo. Vamos lá. A casa, quando você termina ela, você olha e você fala: é uma construção convencional. Porque você vai fazer o reboco normal. Tudo E normal. na questão da resistência que a gente fala, pega uma parede de alvenaria e pega uma parede de EPS. Para você quebrar uma parede de EPS é bem mais difícil de você quebrar do que uma alvenaria. Porque que acontece? Na alvenaria convencional você Tá. tem os pilares e as vigas, e aonde está o bloco convencional não tem nada. Já no EPS não. Em toda a sua placa você tem as malhas de aço. Então por isso que a gente diminui a própria placa, a gente faz os micropilares, ou seja, a gente está diminuindo muito aço também nisso aí. Gente, que legal. E é um grande diferencial de vocês também hoje no mercado, porque imagina, se você tem a facilidade de entregar até com essa toda a qualidade, tecnologia e justamente com prazo mais rápido, é o que eu todo, Sim. né? E uma coisa que eu falo assim, na questão do EPS, qual que é a vantagem? É o que eu falo, hoje cada vez mais está difícil da gente ter mão de obra. Totalmente. Então assim, o que acontece? Quando a gente traz o EPS,
uma placa de 3 metros, Tá. ela tem praticamente o mesmo peso Que do um que um bloco bloco. Ou seja, a gente foi lá, montou. Hoje, eu sempre assim, quando entra pessoas novas na equipe, a Uhum. gente pergunta, e aí, o que você tá achando do EPS? Eles falam, pô, Danilo, bem melhor de se trabalhar, cansa menos. Olha E que assim, legal. um exemplo, a Mais gente, fácil de manusear. pessoal da elétrica, tem lá, tem que ficar quebrando o bloco, Uhum. passando a parte da tubulação, na hidráulica a mesma coisa. Eles vão lá, a agilidade que eles ganham, o menos cansaço físico, isso também ajuda. Não é só na Que questão legal. pro cliente, também para nossa equipe, vale muito a pena. Porque eu tô deixando os meus profissionais menos cansados, isso faz E aí render mais. e produz até melhor, né? Isso aí. E me fala uma coisa, assim, quem que pode hoje contratar os serviços da construtora Giannino? Eu falo assim, todo aquele cliente que está buscando o sonho de construir a sua casa, então o que a gente faz? Primeiro a gente faz o estudo, vai analisar, se precisar de ajuda na busca do terreno, também estamos à disposição. Então assim, aquele cliente que ele está buscando o sonho de construir a casa. Tá. Um exemplo assim, tem muitas pessoas que moram hoje em São Paulo, quer buscar ir mais para o interior. Sim, Valinhos, Vinhedo está crescendo muito, em Indaiatuba, Cotia. Cotia, a gente já fala assim, Cotia agora tá vindo o Animalia Park, o maior parque temático da América Latina. Olha que legal. Tem o Termas da Mata também, que é naquela região, uma região que tá crescendo muito. Então o que acontece? Vários condomínios. Vários condomínios. Então assim, para esse pessoal que quer ir para quer sair de São Paulo, Qualidade quer construir, de vida, né, Dani? o que nem eu falo, uma outra coisa que a gente vê, com a pandemia, houve um aumento de procura em 30% a mais do que nos anos anteriores de pessoas que querem ir para casa. Porque o que acontece? Hoje, muitas pessoas foram para o home office. Sim. Então, você imagina, barulho de vizinho, espaço menor. Criança dentro de casa. Então, assim, muitos clientes estão saindo dos apartamentos, vindo para as casas por essa situação. Então, Sim. é aquele cliente que busca o sonho de construir sua casa do seu jeito. Olha que legal. E hoje, assim, agora para os dois, né? Eu quero saber um pouquinho quais são os planejamentos futuros aí de vocês, o que vem aí pela construtora Giannino? Eu falo, o nosso objetivo é aumentar a quantidade de profissionais, trazer mais investimentos, pensar Sim. mais nas tecnologias. Tecnologia, né, Porque é o que eu Renato? falo, eu vejo que tecnologia, principalmente o Renato. Então, assim, eu acho que é aquela. Porque tem muita tecnologia que você parar para pesquisar, você tem um certo investimento inicial, Tá. só que a agilidade e a facilidade que tais tecnologias se trazem Sim. compensa esse custo. Compensa, é Isso. custo-benefício, né? Exatamente. Porque assim, né? É o que eu falo. O problema de muitas construtoras é querer ficar no passado. Você não pode, em todas as áreas. Todas as áreas, ela modifica. Sim. Eu falo, essa casa que nós estamos fazendo no Vintage é uma casa que o cliente é tudo na conversa com ela. A piscina para aquecer. Ele vai falar com ela, ó, aquece em tanto. Desliga as luzes. Então, assim, a gente tem que acompanhar chique, a tecnologia. né, gente? Sim. Assim, um exemplo, tudo ele vai estar falando. Desliga a luz, pá. Ele tá lá no Rio de Janeiro. Ele esqueceu alguma coisa ligada. Pum, desliga. Então, assim, a gente tem que acompanhar a tecnologia, Sim. não ficar só no passado. Então, dos nossos meios que é trazer mais conforto pro cliente. Que legal. Então, esses os nossos. A gente que gosta de um churrasco, já acende a churrasqueira também. Dá pra depende, pensar, hein? Se for aquela churrasqueira elétrica, dá pra pensar. Imagina, já chega em casa, o música já tá, tá tudo ligado. Essa é a Que legal, vantagem. né? Você pode pedir para ligar o ar-condicionado, para quando você chegar já estiver no... Imagina, agora que tá frio aqui esses dias, ó. Você pensa, já liga. vamos imaginar que você tá lá, tá em outro estado. Sim. Você vai com a sua família pra sua casa, já precisa deixar a temperatura da piscina aquecendo. Sim. Planeja, já vai lá e programa pra quando chegar, ela já tá tudo na temperatura ideal. Olha, que legal, hein? E me fala uma coisa, olha, quem quiser que está nos assistindo, quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, tem site? Tem nosso site, é www.gianninomorais.com.br. Temos LinkedIn, Instagram, Facebook. No Instagram, como vocês estão? Giannino Morais. Gente, então segue lá. Tiver alguma dúvida, pode chamar o Danilo ou o Renato, que eles já falam diretamente com vocês. E olha que bacana, o legal é que você não precisa se preocupar tanto com a sua entrada, né? É mais na saída.
Porque assim, Né? e é uma questão assim, que nem a gente fala, porque a gente acabou não falando, no período de obra, você vai pagar as parcelas conforme o que o banco vai te liberando. Ou seja, não é uma parte. Vamos imaginar lá no final. Fixa, não é uma coisa que você... Não, assim, ó. Vai Flávio, existir a parcela. vai existir. Isso. Só que ela vai decrescendo conforme o que você É produz. porque o Olha que banco, legal. até assim, É vamos abordar diferente isso. essa Não, questão. pode... É porque sim, o banco, ele não te libera o recurso todo de uma vez. todo. Ele É vai, gradativo. Isso, ele vai te liberando conforme você Uhum. vai avançando na obra. Então você vai pagando uma parcela correspondente ao crédito que o banco vai te liberando. Vamos supor, se ele te liberou 10 mil, você vai pagar uma parcela referente a 10 mil. Olha Se que no legal. próximo mês ele te liberou mais 20 mil, por exemplo, aí Você paga aí proporcional. você vai pagando proporcional até dar o valor total. Olha que legal. Aí depois que você encerra a obra, Sim, conclui, você já tá... é um financiamento normal. Você paga como se fosse um financiamento. De uma casa. De uma casa Casa normal que pronta você de um comprou. apartamento. Gente, mas aí existe uma facilidade bem legal, né? Sim. Mesma situação. Se você quiser amortizar a parcela, pagar adiantado, parcela adiantada. Sim, ou pagando duas, né? A pessoa tiver Sim, a sim. opção de querer... Que legal, Mesma gente. coisa. Por isso, vocês vêm crescendo aí, a construtora Giannini tá voando. Olha, parabéns. E espero, assim, que venha aí bastante frutos, né? Para vocês desse trabalho maravilhoso que vocês hoje oferecem em questão de realizar os sonhos das pessoas. Que pensam, uma empresa que era, de repente, Minha Casa Minha Vida, hoje tendo essa possibilidade de não só até pessoas que têm grande poder aquisitivo alto, mas que consiga realizar o seu sonho da sua forma, que cabe no bolso, Sim, sim. né? É buscar sempre o seu sonho. Eu acho que É. eu acho que nada melhor você pensar do seu jeito, não do jeito do que o outro Tu vai planejou. pensar, E eu falo, é o que eu brinco sempre com o Renato, que é uma das coisas que a gente fala muito para a equipe também. A gente pensa que cada situação é um sonho. Cada cliente ali, eu falo que nem cada Porque às entrega vezes de assim, casa. a pessoa trabalha tanto na vida, tem aquele único valor dela, vamos dizer. E ela tem um sonho de realizar aquela casa para 3 quartos para os filhos. Né? E aí pega uma empresa que de piscina. repente não dá essa assessoria, esse respaldo que vocês hoje oferecem no mercado. Tem direto. tem. E deve ter muito isso. Tem situações, é que a gente fala assim, Flávio, a gente trabalha sobre a real situação. Sim. Porque tem muitos clientes que falam assim, construtora X consegue pelo preço mais baixo. Só que a gente vai bater, a gente tá ali analisando, a gente tá no mercado, olha, isso Não aqui vai dar. é furada. É furada. E tem muitos assim, é triste, Flávio, é triste. Eu imagino que já fizeram. Já teve situação. Eu falo assim, Flávio, eu perco orçamento, mas eu não faço uma mentira pro cliente. Tem muitas construtoras que nós conhecemos. Que deve fazer. O que ela faz? Fala pro cliente, ó, consigo pelo valor X. Iniciou a obra, fala, ó, seguinte, ó, o mercado teve aumento, teve aquela situação. Aí o cliente começou o sonho dele, aí Nossa, acaba já virou mudando, pesadelo. já virou pesadelo. É. Então o que nós fazemos? Nós fazemos primeiro o estudo, a análise. Sim. Ó, há uma construção de 12 meses, então a gente tem que analisar o que pode acontecer sobre esse Conceder-se mês. durante um ano. Então a gente tem que pensar não só a gente tem que pensar no índice, Tudo, na né? inflação. Então assim, tem consultora, não, vamos trabalhar, passa para o cliente o valor lá sem ter essas análises, aí o cliente chega na metade do caminho. Coitado, Então assim, o que a gente Aumentou fala. Não sei quantos mil É. a obra dele. E assim, Flávio, é triste, eu falo, assim, teve de 2020 para cá, teve muita situação de cliente que ele falou, não, então eu vou fechar com o outro. E aí depois ele liga, desesperado, falando assim, Danilo, você consegue dar continuidade? Eu falo, ó, não dá. Porque assim, eu não sei o que o cara Que fez. tá acontecendo, né? Ou Como assim, tá a obra. ou o cara, me arrependi. Então assim, eu falo, Refazer Nossa, não. Só ressaltando aqui, refazer sempre sai muito mais caro do que porque você fazer do zero. Imagina, você vai saber se você não tem que demolir tudo de novo, começar do zero. Exatamente. sim, então, Teve situação que o cliente falou, o que a gente pode fazer? A gente olhou a situação que estava a construção, falou, o que você pode fazer é derrubar tudo quebra. e voltar do zero. É triste, entendeu? Porque assim, O cliente não gosta de ouvir, mas é a verdade. Mas é o que eu falo. verdade. É por isso que eu falo, Flávio, eu perco, sim, é triste que eu sei que vai dar problema, mas é o que eu falo, hoje o cliente ele tem que também analisar quem ele está escolhendo. Sim. Hoje eu falo, tem muitas ferramentas, tem o boca a boca que eu falo, ok,
o que que você já fez. Aham. Então ali, a Sim, primeira sim. vocês vão ver. Hoje você tem o Google, hoje você tem Facebook, Você LinkedIn, tem várias Instagram. ferramentas que, Hoje, isso, você tem muitas que situações. podem nos ajudar, como também pode não Sim, nos mas ajudar. é o que eu falo. Hoje Mas lá, você tem. hoje você entra, eu falo, eu vou pegar um exemplo do Google. Hoje você entra lá no Google, pesquisa sobre a construtora, Acabou. não tem como lá, você olha na nota. Sim. Você começou a olhar a nota lá, opa, calma aí, a nota tá baixa. Vai nos comentários ruins, você começa a olhar os comentários. Sim. Então, é Dá o que eu pra você falo. saber. Então é o que eu falo, tem muitas situações. Então é o que eu falo. Não olhe só, você, é o que eu falo, você tem que olhar, o que eu falo pro cliente. Tem orçamentos nossos que se eu vejo que são construtoras sérias, tem muitas construtoras boas no mercado. Se o cliente fala, ó, optei por vocês, e eu vejo que foi com uma construtora séria, então calma aí, vamos conversar. Agora, se eu olho, é tal construtora, ó, não chega. Boa, você quer? Te desejo boa Boa sorte. sorte. Então, assim, Tá certo. olhe no mercado, eu falo, pesquisa, é o que eu falo sempre pro cliente. Pesquise 3 orçamentos sempre. Não precisa fechar com a primeira, pesquisa. Só que os 3 orçamentos que você pesquisar, pesquise das melhores. Não Sim. pesquise de várias. Porque vai ter muito. Tem muito, cara. É que eu falo. É que a gente fala, ah, nossa, estragou meu sonho. Mas é também porque, infelizmente, acaba que o cliente perde a situação. Olha, gostei, ótima dica, viu? Então vocês viram que ele falou, tem que pesquisar. Nesses 3, vocês pesquisam melhor. Gente, adorei conversar aqui hoje com vocês. Conhecer toda essa referência da construtora Giannino, que vem se destacando no mercado mesmo, viu? Até pelo diferencial aí que eles colocaram, não só da tecnologia, do financiamento. Muito obrigada, Eu que Danilo. agradeço, Flávia. Muito obrigada, A Renato. gente que agradece. Muito legal. Acesse as redes sociais dele e também tem o site para mais informações aí na sua tela. Gente, um beijo. Eu vou ficando por aqui e daqui a pouco tem mais.